Estamos de volta com o programa Ciência e Espiritualidade, hoje falando um pouco mais sobre a dependência química com o Dr. João Lourenço. Bom, Dr. João, como nós falamos no nosso bloco anterior, muito está se discutindo hoje a questão da descriminalização das drogas. Qual a sua posição perante todo esse tumulto, tudo isso que a mídia fala? Uns grupos defendem a legalização, outros grupos dizem que não. Qual é a sua posição? Então, isso é bem interessante. Legalizar é uma coisa, descriminalizar é outra. Então, se a pessoa é doente, dependente química, ela não é criminosa. Isso sim, concordo. Ela tem que ser, vamos dizer assim, registrada como doente e ser tratada como doente, não como bandido, ok? A legalização fala mais da questão de legalizar o comércio. Ninguém fala de legalizar o uso. Aí eu vou dizer o que é legalizar o uso. A minha proposta seria o seguinte: vamos legalizar? Então tá bom, vamos legalizar. O que nós vamos legalizar? Maconha. Então tá bom, maconha vai ser legalizada. Quem que pode usar? Ambos os sexos podem usar, a partir dos 21 anos de idade, tem que fazer um curso e uns testes psicológicos e físicos, certo? Para ver se não tem predisposição a ficar piradinho na batatinha, né? Porque vai usar, tem que ter boa saúde física e mental, atestado de bons antecedentes e fazer alguns testes, né? E mostrar perante uma autoridade que ela consegue usar com controle, certo? E que ela então vai poder então receber uma autorização para usar droga, como se fosse uma habilitação. Então ela vai poder usar esse tipo de droga comprado neste lugar e só pode usar nesta ocasião na frente destas pessoas. Isso é legalizar o uso da droga. Aí eu fico imaginando, quem é que vai querer usar droga com tanta coisa burocracia? É como pegar a habilitação. O glamour da droga está exatamente em ser ilegal, né? O gostosinho é fazer embaixo da mesa ou atrás da porta. Para legalizar, aí fica pensando no quê? Legalizar para quê? Então, se você provavelmente vai detectar o quê? Que a maioria das pessoas não devem usar drogas, porque elas têm alguma predisposição psicológica, né? Você vai detectar que 10 a 20% têm predisposição à dependência química, elas não vão receber a sua CNH, sua Carteira Nacional de Habilitação para usar drogas, e aí o mercado paralelo vai continuar do mesmo jeito. Certo. A criminalidade vai continuar tudo do mesmo jeito. Então, legalizar para mim é perda de tempo. Também acho perda de tempo combater como crime e fazer forças-tarefas do tipo, como fez os Estados Unidos, de combater tráfico, essas coisas todas. Acho que o programa mesmo é de conscientização, motivação das pessoas para uma vida que tem uma realidade a ser atendida, e essa realidade é a realidade espiritual, em que as pessoas, sabendo para que elas existem, para que elas vivem, não tem mais sentido você usar qualquer tipo de substância alteradora do humor, né? Não precisa aliviar, não precisa de happy hour se você tiver um happy day. Então, muito se fala, né, na conscientização. Eu acredito que hoje em dia a mídia, as escolas falam bastante sobre essa situação, sobre os malefícios. Por outro lado, é cada vez maior o número de pessoas que falam que precisam de uma droga X para ficar melhor, tem mais acesso a uma droga Y também. Muitas vezes a gente sabe que em festas, até festas de escolas, né, festas onde não deveria acontecer. Não vamos falar só sobre droga, tem a medicação também. Quantas pessoas preferem, ao invés de fazer uma psicoterapia e livrar-se de seus problemas, preferem, não, com tal remédio meus problemas já estão resolvidos. Ou seja, existe a conscientização. Por outro lado, existe também uma infantilização do uso. Como que fica essa balança? No seu lado, como profissional, o que você sugere? Então, eu acredito que assim como a gente faz um modelo Minnesota para tratar, acho que é interessante um modelo Minnesota não é para prevenir a dependência química, mas para promover a vida. Porque se as pessoas estão buscando aliviar, é porque a vida dela não está legal. Então, o que não está legal? Né? Vamos olhar para a tua dor, estudar a tua dor, para que ela não vire uma revolta. E essa revolta faz você buscar saídas rápidas e fáceis. Em que está inserida a droga é uma das saídas rápidas e fáceis. Mas comer também compulsivamente, sexo compulsivo, também é uma maneira de você aliviar dores, em vez de olhar para elas e tentar ver qual é a causa. Não é que eu estou prescrevendo aqui psicoterapia mundial, universal, não é nada disso, mas um sentido maior para a vida. Muitas pessoas se recuperam da dependência química quando entram numa religião, por exemplo, porque lá abre para ela a porta da espiritualidade. A espiritualidade ela não precisa ser vivenciada só através de religião e nem de pregação religiosa.
no mínimo, a espiritualidade horizontal, como eu falo, né? Que é como a gente convive uma com as outras pessoas. A espiritualidade vertical é uma coisa religiosa, é uma coisa que eu faço sozinho com Deus, não posso fazer com ninguém. Mas a espiritualidade não horizontal, ela é fácil de você ensinar e praticar. O que a gente acredita é que a maioria das nossas organizações governamentais se dizem laicas, né? Que elas não podem ter religião. Concordo, mas além delas não terem religião, elas também não têm espiritualidade. Então elas não passam nada de bom para as nações, para as pessoas, a não ser o medo de morrer de fome, o medo de ser assaltado, e uma série de coisas em que as pessoas ficam tentando, então, sobreviver. E como não consegue saber se vai dar certo, porque não sabe qual é o sentido da vida, tem que se aliviar fazendo alguma coisa e que acaba virando compulsivo. Certo. E qual seria um recado que você deixaria para as famílias? Eu acredito que o dependente pode sofrer, mas a família eu acho que sofre talvez o dobro, porque quer ajudar e não consegue. O que você teria para falar para os familiares, um parente que está numa situação que é aflitiva? Quando você já tem alguém, um ente querido na sua família que é dependente químico, você tem que descobrir como é que se ajuda ele. E você vai descobrir isso cuidando de você também. Você tem que entender da doença e como isso afeta você, que é o que nós chamamos de codependência. É o dependente e o codependente. Então, muitas vezes o codependente precisa ser tratado também, senão ele atrapalha a recuperação do dependente químico. No fundo, eu vejo que todas as doenças, ou todas as dificuldades, são mero pretextos para que a gente aprenda a falar de amor. E dependência química, eu costumo dizer que não é para quem quer, é só para quem pode, espiritualmente falando. Porque para você poder superar esse tipo de dificuldade, é porque você já trouxe alguma bagagem que só está faltando você lembrar, e principalmente os familiares. Com certeza, é um bom recado, né? Bom, doutor João, o assunto, né, da dependência química é vastíssimo, mas nosso tempo aqui no programa acabou. Você que está em casa já sabe, você pode mandar o seu recado, a sua sugestão para nós através de nosso e-mail cienciaeespiritualidade@tvmundomaior.com.br. Décio, agora é com você. Muito obrigado, Giovana. Muito obrigado, doutor João, pela sua presença no nosso Ciência e Espiritualidade. O tema hoje de dependência química me faz pensar na questão da fisiologia, né? Da nossa necessidade de prazer, das coisas que nos trazem alguma recompensa, não só espiritual, mas uma recompensa biológica, física mesmo, né? E que está relacionado aos nossos instintos e à nossa evolução. A nossa falta de objetivo, muitas vezes, e a falta de ideal, ela acaba gerando uma falta de prazer, né? A gente já não sabe mais por que está aqui, a gente não sabe por que está lutando, por que está acordando todo dia de manhã, e acaba que o uso de determinadas substâncias pode trazer para você uma alegria instantânea, sintética e, ao mesmo tempo, fugaz, rápida, né? E quando passa, ela deixa a sensação de um buraco maior do que o buraco era antes de você usar a droga. Então, se por um lado você é capaz de olhar para um gatinho brincando com uma bola de lã e achar aquilo divertido, ter prazer com aquilo, você está andando durante o final do dia e vê um pôr do sol e conseguir enxergar a beleza daquele pôr do sol e se sentir gratificado por aquilo. Quando você faz uma prece e você consegue uma conexão espiritual, que te traz alguma coisa diferente, que vem de dentro para fora e que te faz feliz, né? Esse tipo de prazer, que é um prazer normal, fisiológico, que te liga com o mundo, com as coisas ao seu redor, se esse prazer começa a ficar insuficiente, porque você precisa alguma coisa a mais que só existe dentro de uma perspectiva ilusória que você criou a partir dos referenciais que são apresentados para você pela mídia, então aí você acaba usando o recurso da bioquímica. Então, como a gente está encarnado, e o nosso cérebro é o nosso interlocutor com a realidade física, se você interfere nesse cérebro, você pode trazer uma falsa ideia de prazer. E isso acaba gerando em você uma necessidade cada vez maior de ter mais prazer. Então, se num primeiro momento você usa a droga para se sentir bem, depois você começa a usar ela para não se sentir mal, né? E esse eu acho que é o grande problema. As drogas estão cada vez mais fáceis de serem utilizadas,
A gente está cada vez com mais facilidade para ter esse tipo de recurso em mãos, e a gente cria um patamar sintético, falso, de prazer, e depois a gente fica buscando aquilo o tempo todo, né? E aí a gente acaba criando essa situação. E o mais engraçado é que as pessoas que estão dentro dessa condição, que é uma condição patológica de dependência química, elas têm um tratamento totalmente diferenciado, né? Não sei se vocês já repararam. Se uma pessoa está com câncer, né, ela está com o câncer, ela tem um câncer. Se ela tem uma doença qualquer, está com pneumonia. Mas o drogado não, ele é alcoólatra, ele é um viciado. Quer dizer, a doença assume a identidade do paciente, como se ele fosse voluntariamente levado a isso, como se ele estivesse nessa situação porque ele quer. Isso acaba gerando um tratamento diferenciado e um tratamento que eu não considero adequado. O drogado, o dependente químico, ele é um paciente que está enfrentando uma dificuldade igual a qualquer outro paciente, que precisa do nosso auxílio igual a qualquer outro paciente, com as características específicas da condição em que ele está apresentando nesse momento, né? Então, nada melhor do que aqueles profissionais que já estão acostumados com esse tipo de dificuldade para oferecer para esse paciente possibilidades. E a gente vê a espiritualidade como uma das ferramentas mais importantes, como uma tábua de salvação fundamental para essas pessoas. Quer dizer, ela deixar de substituir a sua identidade como pessoa pela identidade do vício dela, né? Ela reverter esse processo, ela voltar a encontrar um objetivo para a vida dela, ela voltar a encontrar prazer nas coisas naturais e perder essa dependência que ela criou de uma alegria sintética, de uma alegria artificial. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso programa de hoje e espero também estar com vocês no próximo Ciência e Espiritualidade. Muito obrigado e até lá.